Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Oi, meu nome é Stephanie, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Uhul! Hoje, gente, estou aqui com um cenário, né, um pouquinho diferente. Algumas coisas mudaram aqui no quarto. E também tô com meu cabelo molhado, porque hoje eu vou finalizar enquanto converso com vocês. Ai, esse espelho tá me dando um tique, mas tudo bem. Vamos lá. Galera, hoje estamos aqui para mais um Reconhecendo Deus em Cada Detalhe. O de hoje vai ser, como eu disse, um pouquinho diferente, tá? Porque eu vou estar, arrumando meu cabelo enquanto eu falo com vocês. Bom, galera, enquanto eu tomava banho, algumas coisas do nada não, né? Não vamos usar esse termo, mas vieram na minha cabeça, sabe? Vieram para mim. Nossa, comi esse negócio aqui. Do nada, como eu disse, nunca do nada, é sempre o Espírito Santo. Veio como se fosse uma frase na minha cabeça que simplesmente ele criou e ele colocou no meu coração, e é isso aí. E a frase é: não adianta você querer correr enquanto ainda está aprendendo a engatinhar. Gente, nossa, que bomba, pou. Toma lapada na cara. Gente, o que seria isso? O que significa isso? Antes da gente começar realmente, antes da gente, refletir e tal, eu gostaria que vocês abrissem em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, tá bom? Que diz assim: portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, prestem atenção. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Bom, galera, só isso já nos faz pensar em muitas coisas, muitas coisas. A primeira delas é: com o que a gente anda se preocupando? O que anda passando pela nossa cabeça? Sabe, em quantos momentos a gente, ao invés de entregar para Deus, a gente quer colocar em nossas mãos? Quer, igual aquela frase, né? Tomar os pés pelas mãos, ou as mãos pelos pés, alguma coisa assim. Quantas vezes a gente faz isso porque não sabemos lidar com o tempo de Deus? Sim, o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Enquanto para nós são 100 anos, por exemplo, para Deus é um dia. Ou seja, Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. E Ele sabe por nos conhecer como filhos. Ele sabe o que nós precisamos e no momento em que precisamos. Então, a frase que o Espírito Santo soprou para mim enquanto eu tomava banho, que é essa, nossa, eu amei essa frase, eu vou anotar. Sabe quantas vezes a gente está querendo correr enquanto ainda estamos no processo de aprender a engatinhar, cara, ou a caminhar lentamente, entende? A gente não pode... Meu Deus, caiu muito creme. A gente não pode tomar por nós mesmos, ter decisões por nós mesmos. Nós sempre temos... Ai, que cheirosinho. Nós sempre temos que pedir a orientação do Senhor. Porque, como eu disse, Ele é nosso Pai e Ele sabe o momento certo para todas as coisas debaixo do céu. E aí que entra o outro versículo. Eu gostaria que vocês abrissem em Eclesiastes 3. Vamos lá? Esse eu tenho certeza que vocês conhecem. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora.
E assim vai mais alguns exemplos, tá? Eu gostaria muito que vocês continuassem lendo. É porque eu não quero que esse vídeo fique tão longo, tá? Mas, então, galera, tudo há um tempo determinado debaixo dos céus. Não importa se você quer no seu tempo. É claro que muitas das vezes a gente não consegue nos conter com nossa ansiedade, não conseguimos, né, guardar para nós mesmos. Nós queremos ser os nossos deuses e tomarmos nossas próprias atitudes e próprias decisões. Porque para nós parece que é o tempo certo, embora não seja. E como a leitura de antes nós fizemos que se nem as aves plantam ou semeiam, nem colhem, por que elas comem? Porque o Pai os alimenta. O Pai as dá de comer, dá alimento para elas. Tudo que elas necessitam, Ele dá. Ou seja, elas não precisam se preocupar com absolutamente nada. Tudo é entregue a elas no dia certo, na hora certa e sempre enquanto elas têm fome. Ou seja, sim, Deus sabe o tanto que você deseja isso, o tanto que você quer isto. É claro que Ele sabe, mas Ele sabe que se te der agora, algo pode acontecer. Sabe, esses dias eu estava vendo algo que me tocou demais, que é o seguinte: se Deus te desse isso que você tanto deseja, Ele ganharia um filho ou perderia um filho? Reflitam, tá? Reflitam nessa frase, porque eu gostaria muito de muitas coisas mesmo, mas o Senhor já falou: Stephanie, calma, relaxa, respira, porque não tá no tempo ainda e eu sei que se eu te der agora não vai dar certo, eu vou te perder e tudo que eu menos quero agora é te perder, muito pelo contrário, eu quero te ganhar e quero fazer obras contigo. E assim Ele fala com todos nós, não é só comigo, não é só com padres ou pastores, nem com ministros ou ministérios. Não. Ele fala para todos os filhos, até mesmo aqueles que estão distantes, até mesmo aqueles que estão longe, que se perderam no meio do caminho. E se você é uma dessas pessoas, ei, tá na hora de voltar. Não se sinta pressionado, não se sinta que você é obrigado a voltar. Até porque não é o... Deus não está chegando em você e falando: vem agora pra mim. Não. Por mais que esse seja o desejo dele, tudo que ele mais deseja agora é você. Ele fala: eu estou à porta e bato. Quem abrir, me encontrará. Lembram daquele versículo? Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Sim, gente, Ele sabe de tudo que você deseja, então não andeis ansiosos por motivo algum, não andeis ansiosos por maneira alguma, não precisa, entendeu? A gente não tem necessidade de se preocupar. Por mais que a vida anda em uma correria, o tempo parece que nunca para, nunca, muito pelo contrário, ele anda cada vez mais rápido. Aquilo que parece que foi ontem já está acontecendo novamente em um ano diferente, em épocas diferentes, em datas diferentes. Mas muitas coisas podem se repetir, assim como muitas coisas podem acontecer novas, sendo novas. Mas em tudo vamos dar graças. Por mais que não está acontecendo no nosso tempo, por mais que não está acontecendo da maneira que nós queremos, vamos dar graças porque sabemos que Ele está nos preparando para quando acontecer, glorificar a Ele. E não apenas agradar a nós, mas sim para glorificar o nome dEle por nós. Se é que está preocupado com muitas coisas, ou você aí que tem um desejo ardente em seu coração, sim, pode ser o Senhor que plantou, mas isso não significa que irá acontecer agora. Sim, eu tenho muitos desejos e eu sei que foi o Senhor que colocou no meu coração. Como eu sei disso? Sabendo que a minha carne não pensaria nisso. Sabendo que a minha carne não desejaria isso. Mas sim aquela sensação de paz, aquela sensação de conforto. Mas
acima de tudo, o Senhor fala: eu estou te preparando para quando isso acontecer, trazer o extraordinário junto. Então, cara, descansa, entrega para o Senhor, sabe? Entrega todas as suas preocupações do jeitinho que você está se sentindo. O reconhecendo Deus em cada detalhe é justamente isso. Reconhecer Ele até mesmo nas preocupações, porque quanto mais preocupados estamos, mais aprendemos a descansar nele, mais o buscamos verdadeiramente e com sinceridade. Sim, isso não é legal, isso não é agradável, saber que nós procuramos nosso Pai verdadeiramente apenas quando precisamos. Isso não é agradável, mas mesmo assim Ele nos ama, Ele nos conhece. Procure Ele até mesmo quando tudo estiver indo bem, quando tudo estiver dando certo. Dai graças a Ele quando isso acontecer. E quando tudo dar uma reviravolta e parece que não está indo para frente, dai graças, agradeça-o, porque antes do céu ficar com o pôr do sol lindo, antes do sol ficar radiante no céu, precisa de chuva, precisa de tempestade. E antes das plantas crescerem, antes das rosas ficarem lindas e agradáveis aos olhos, precisa de chuva para regá-las. Então, descansa na tempestade. Jesus, no meio da tempestade com seus discípulos, dormia. Isso ele quer dizer o que pra gente? Aprendemos a descansar assim como Ele, mas acima de tudo, aprendemos a descansar com Ele, porque é só nele que encontramos a verdadeira paz, somente nele, com Ele, no colo dele, que aprendemos quem somos, seres tão pequenos perto de um Deus e um Pai tão grande e tão imenso como Deus. Cabelo. E por que eu resolvi arrumar meu cabelo junto com o vídeo? Porque eu gostaria de mostrar pra vocês como tá a transição, porque faz tempo, né, que eu não... eu vou terminar enquanto eu falo, graças a Deus. Porque faz tempo que eu não apareço aqui, e, né, principalmente com a transição. Então eu decidi vir aqui 2 em 1, melhor ainda. E, cara, uma coisa, isso aplica muito, a palavra de hoje aplica muito para esse tempo em que eu estou passando, principalmente da transição, sabe? Tem tanta coisa acontecendo na minha vida e tudo ao mesmo tempo. Tudo que eu mais gostaria era de ver meu cabelo todo ondulado rapidinho, sabe? Em questão de segundos. Mas não, a cada finalização que eu faço eu vejo uma ponta lisa aparecendo. E ao invés de reclamar, o que acontece muitas das vezes, eu estou aprendendo a agradecer. Porque um dia ele já foi liso e escorrido como um macarrão, como diz minha mãe. E já agora eu posso ver ondas sem muito sacrifício, sem apertar muito ele. Então, mas também é claro, isso aplica para muitas outras questões da minha vida. Eu estou atualmente no último ano do ensino médio, graças ao bom Deus. Tá, glórias a ele, porque se não fosse ele, gente, eu nem sei o que aconteceria comigo. Tanta coisa acontecendo, cara, tanta coisa, tanto trabalho, tanta apresentação. Não, apresentação nem tanto, mas coisas que exigem de mim, entende? Coisas que me deixam ansiosa. E estou fazendo coisas na igreja também, sou catequista, graças a Deus, desde o ano passado, mas esse ano com mais responsabilidade, porque agora estou dando catequese para a primeira etapa. Ou seja, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, eu estou sentindo que Deus está me amadurecendo mais rápido do que antes. Mas mesmo assim ele diz, você é minha criança e eu cuido de você. Aqui perto de mim você pode ser quem você é realmente, sem ser madura, porque eu cuido de você, eu te protejo, eu estou contigo. Então, cara, isso aplica muito pra mim. Eu tenho certeza que é por isso que o Espírito Santo colocou isso no meu coração, pra eu falar pra vocês, mas também pra eu aprender com isso. Até porque essa é a intenção do Reconhecendo Deus em Cada Detalhe. Vocês aprenderem, mas eu aprender junto. Então, gente, essas foram as atualizações
de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero profundamente que o Senhor tenha tocado cada um de vocês. Então, não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que tanto arde no seu coração. Mas antes de você realmente enfiar a cara e a coragem, peça direcionamento para Deus e peça confirmação. Pergunte a Ele se é realmente isso que Ele quer para você. Porque nem todos os nossos desejos são de Deus. Às vezes são nossos. São só nossos. E a gente aprende isso com o tempo. Aprendemos a reconhecer qual que é qual, se é nosso ou se é dele, com o tempo, com o amadurecimento. Enquanto estamos engatinhando, Deus está nos fortalecendo para logo corrermos, e logo caminharmos, e logo estarmos fortes o suficiente para sair correndo uma maratona. Tá bom? Então foi isso, galera. Meu cabelo está assim atualmente, tá? Tá tipo um 2A, só que um pouquinho mais curvado, talvez. Mas vamos ter fé, galera, que logo tudo muda, tá bom? Então foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, amo vocês! Ui!